Santo Agostinho ele diz que aí nós nascemos entre fezes e urinas, para nos remeter ao fato de que somos bem dependentes, bem desamparados. Como eu tenho dito em vários lugares, o bebê humano é desamparado, totalmente desamparado. Se ele não for amado, se ele não for cuidado por pessoas que ocupem a função materna e a função paterna, ele vai morrer. E esse desamparo do homem continua. Por maiores que sejam as defesas que nós construamos para conseguir viver na nossa família, na sociedade de uma maneira geral, criamos defesas, é natural criá-las, devemos mesmo criá-las, só devemos ressignificá-las. Isso acontece no processo de análise, de terapia e mesmo de maturidade, quando a gente não precisa mais daquela defesa. E eu queria falar de uma defesa que não é politicamente correto falar dela fora das igrejas, das religiões. Mas eu tenho falado de espiritualidade, de ascese, e eu vou completar essa narrativa que eu estou criando, que é a necessidade. Eu vejo como uma necessidade que o homem tem de orar, de olhar para cima, para o alto, para o grande outro, que eu chamo aqui, na linha de alguns filósofos, não na linha da psicanálise, para a psicanálise o grande outro é o pai, a mãe, a cultura. Embora Françoise Doutor, que é uma grande psicanalista, ela diz que o real é o campo de Deus, porque ela também acreditava em Deus, ela era cristã. E eu quero falar disso. Nós precisamos rezar. A oração, ela tem um poder imenso. Ela é a força do homem, a grandeza da alma de um ser humano. E algum santo já falou que ela é a fraqueza de Deus, que Deus se compadece quando a gente ora, quando a gente se reconhece criatura, quando a gente se relaciona com Ele. Agora, eu sei, e as pessoas mais maduras sabem, dentro e fora das religiões, que muitas vezes essa oração não é oração. É repetição de blá blá blá. Não que eu condene repetição de orações conhecidas. O próprio Jesus ensinou uma oração. Os líderes religiosos ensinam orações e elas podem e devem ser rezadas. A questão é como orar. Nós precisamos orar de maneira mais profunda. E para que a gente consiga orar de maneira mais profunda, a gente precisa saber, sentir, ter consciência de uma coisa que muitas vezes a gente passa ao longo da vida sem acreditar. Mesmo que já tenha escutado ou lido ou conhecido através de algum líder religioso, algum místico, ou um pensador qualquer. Nós existimos, nos movemos e somos em Deus. Esse pensamento é paulino, é do apóstolo Paulo. E quem é esse Deus? O evangelista João vai definir. É amor. Deus é amor. Então nós existimos, nos movemos e somos no amor. No amor com letra maiúscula, no grande amor. No amor pessoal. Um amor que sabe você quem é, que lhe chama pelo nome, que lhe escuta na hora que você ora, que lhe presta atenção, lhe reconhece. E como também diz Santo Agostinho, não lhe deixa em paz. Ele vai atrás de você, porque ele lhe quer. Ele lhe ama primeiro.
Ele lhe amou primeiro, desde que concebeu você na mente dele. E quando a gente ora, a gente entra em contato com toda essa realidade que está no campo de Deus, no campo do grande outro, no campo do mistério, do transcendente, do sagrado. Claro que eu sei, né? Não só como um conhecimento racional, mas também existencial, dialógico, que existem pessoas ateias, agnósticas, que não acreditam em nada disso que eu estou falando aqui. Mas eu não estou falando para essas pessoas que não acreditam. Elas não vão me ouvir, elas vão racionalizar qualquer coisa, ou vão rir, não sei, não me importa, não me interessa. Eu estou falando aqui para quem crê, independente de religião. A necessidade da oração, ela é premente. E para contextualizar, eu vou lembrar da pandemia. Nós estamos na pandemia e a pandemia pede oração. A pandemia pede esse contato, essa conexão com o grande outro. Nós precisamos do grande outro. Estou falando no masculino, mas não é o gênero que interessa, né? Eu já falei em outro vídeo que Deus é mãe, Deus é pai, né? Deus não tem gênero. São maneiras humanas de falar, né? Contextualizadas historicamente, etc. Oremos, nos aprofundemos na oração, né? Mergulhemos nela. Ela é a salvação de uma pessoa. Ela é o caminho real de uma pessoa. Quem ora se conhece com o tempo, porque conhece seus desejos. Quem ora se torna grato, se torna generoso, se torna gentil com o tempo, se torna paciente, porque vai reconhecendo na oração os seus defeitos e vai sendo impulsionado por esse grande outro a consertá-los, a corrigi-los. E a oração só é válida, ela só existe de fato quando esse processo de mudança, de metanoia, né? De mudança de mentalidade e de coração acontece. Aí a gente sabe que a pessoa ora de verdade, que não é uma oração mecânica, superficial, para os outros verem, ou para agradar padres, pastores e líderes religiosos. E essa oração tem que ser diária. Como a alimentação tem que ser diária, a oração tem que ser diária. Como dizia Gandhi, que era um grande hinduísta e ao mesmo tempo uma personalidade ecumênica que respeitava profundamente todas as religiões, a oração é a respiração da alma.